Fala galera, beleza? Você já escutou falar sobre demissão por justa causa? Sabe como utilizar essa ferramenta quando ela for preciso? Sabe quais são os motivos em que você pode usar essa ferramenta também como gestão aí? Não? Então bora trocar uma ideia sobre isso para você não cometer nenhum erro na hora de utilizar a demissão por justa causa. E aí pessoal, meu nome é Júnior, faço parte do time da ADC Tech e hoje bora falar um pouquinho sobre justa causa. Por que a gente trouxe esse tema aqui hoje? Porque a gente recebeu algumas mensagens aqui dos nossos clientes trazendo as mais diversas situações um tanto quanto bem engraçadas, se não fosse trágico, mas que são motivos de justa causa, né? E o interessante disso é que o pessoal, normalmente o empreendedor, ele não sabe como lidar nesses casos, ele não sabe que existe uma legislação própria que delimita as possibilidades de quais são as faltas graves que o colaborador pode cometer para que o empresário possa utilizar a justa causa. De pronto, assim, eu já te digo, não são todos os motivos que são considerados falta grave. Isso não deve partir da cabeça do empreendedor. Existe uma lista de motivos que a CLT traz para a gente, que eu vou colocar aqui no vídeo para vocês, que delimita quais são as situações que o empregador pode demitir um colaborador por justa causa. Então, de pronto, assim como conceito, o que é a justa causa? A justa causa é a possibilidade que a empresa tem, que o empreendedor tem, de demitir um colaborador depois que ele comete uma falta grave dentro da empresa. Lembrando que essa falta grave não sai da cabeça do colaborador, e sim de um dos itens do artigo 482 da CLT, que está aqui do lado, ó. Essa ferramenta de gestão que foi inserida na CLT foi colocada lá para que o empresário, a empresa, não seja prejudicada por alguma ação grave que o seu colaborador toma em nome da empresa ou representando a empresa. Por isso é muito importante que você, empresário ou gestor, saiba como funciona essa ferramenta e saiba também na ponta da língua quais são os motivos, quais são as horas, quais são as faltas em que você vai poder utilizá-la. São 14 os motivos que a legislação traz para a gente que o empregador pode utilizar a justa causa. A primeira é a negociação habitual e ambiente de trabalho. Sabe quando aquele colaborador utiliza do nome da empresa ou do seu cargo como um facilitador para conseguir clientes para ele próprio, para ele ter ganhos? Então, esse é o motivo de justa causa. Embriaguez habitual também durante o horário de serviço, isso também é uma justa causa, mas aqui cabe um parênteses. Se isso for uma doença, você deve tomar muito cuidado. Outra coisa que foi trazido recentemente para dentro desses itens é a perda da habilitação profissional. Imagina você que contratou um motorista para sua empresa e de repente ele perdeu a carteira de trabalho. Se você não tem onde realocar ele, não tem o que fazer. Ele deveria ter tido cuidado, porque ele sabia que dependia daquilo para exercer a sua profissão. Como ele não teve, você pode sim também demitir ele por justa causa. Como você bem sabe, realizar uma demissão ou demitir alguém nunca é uma tarefa fácil. Existem muitas coisas que influenciam nesse momento, principalmente a parte emocional. Mas é interessante que a gente consiga separar as coisas. Se você chegou nesse momento da justa causa, é que muita coisa já foi avaliada antes, ou o prejuízo da empresa com a atitude do colaborador foi grande e não tem como isso ser consertado. Mas, de qualquer forma, é interessante que esse momento seja muito bem preparado para que resguarde toda a dignidade de ambos os lados e resguarde o direito de ambas as partes. Para isso, eu vou trazer alguns passos aqui que vocês podem seguir na hora de comunicar uma justa causa, tá bom? Isso talvez pode ajudar vocês, mas não é uma regra. É muito interessante que você adapte o seu modelo, tá bom? Quando a gente parte para fazer uma demissão de alguém, a gente nunca imagina como vai ser a reação dela, principalmente quando está tratando de uma justa causa. Por isso é muito interessante no começo que você prepare o local e já também prepare as pessoas que vão estar com você nesse momento, tá bom? Pense que esse ambiente deve possibilitar uma conversa entre as partes. Se você fizer isso, por exemplo, em um local público, no meio da sua operação,
pode ser que o tiro saia pela culatra. Imagine começar uma discussão com todo mundo vendo, né? Não vai ser bom para ninguém. Quando você chamar o colaborador para conversar, é muito interessante também que o ambiente não seja hostil, que as pessoas que estiverem com você como testemunha, é muito interessante que esteja uma testemunha, ou o líder da pessoa, uma pessoa da operação, ou eu aconselho que tenha o seu jurídico também. É interessante que essas pessoas estejam preparadas, ou seja, já tenha, por exemplo, brifado elas do que vai acontecer e elas não estejam na defensiva ou na ofensiva, respondendo aquilo que o colaborador provavelmente vai colocar na mesa para vocês, entendeu? Então é interessante que todos mantenham a calma para que a conversa flua da melhor forma possível. Na hora que for comunicar o colaborador, quando você for apresentar os papéis da justa causa, seja claro, traga os motivos pelo qual você está demitindo ele por justa causa, sabe? Não deixe as coisas escondidas ou dúvidas no ar. Depois de comunicar, abra também para ele falar alguma coisa. Veja se ele tem alguma coisa para comunicar, se ele quer se defender, se ele quer expor alguma coisa. Lembro para você que a justa causa ela deve acontecer de forma imediata, para ela não perder o seu porquê. Por que eu falo isso? Se o ato do colaborador, esse ato grave que ele cometeu, que está levando à justa causa, aconteceu há um mês, por exemplo, a justa causa ela perde o seu sentido. E se esse colaborador judicializar essa justa causa, o que normalmente acontece, tá bom? Você provavelmente vai ter que fazer uma reintegração desse colaborador ou refazer o cálculo da demissão dele com uma demissão sem justa causa. Pode ter certeza. Por isso, lembre-se, quando a falta grave acontecer e isso ser motivo de justa causa, não perca tempo. Depois de comunicado, conversado, tirado todas as dúvidas, você deve seguir com as burocracias normais de uma demissão. É muito difícil que um colaborador, quando ele toma uma justa causa, ele retorne para a empresa para assinar carteira de trabalho, enfim, cumprir com todos os atos. Mas hoje isso está muito mais fácil, porque a maioria das coisas pode ser feita de forma digital. Então, se o colaborador não comparecer no dia marcado para assinar as verbas, receber o pagamento, enfim, coisa e tal, não se preocupe. Respeite a legislação, cumpra com os prazos de pagamento, faça a sua parte toda certinha, que isso vai te evitar mais dor de cabeça ainda. Ah, uma outra coisa. Se a falta grave que o colaborador cometeu durante esse tempo, tal, que levou ao motivo da justa causa, trouxe algum prejuízo para a empresa, é no momento ali que você está conversando com ele que você vai acordar como vai ser feito esse reembolso. Tá? Se você for descontar em rescisão, existem algumas regrinhas também que você deve seguir, que a gente pode falar sobre isso também depois. Mas tudo deve ser tratado, nada deve ser incluído em rescisão sem a ciência do colaborador, independente se é justa causa ou não. Uma outra coisa que é interessante que você saiba por conhecimento é quais são as verbas que o colaborador tem direito quando ele é demitido por justa causa. Quando ele é demitido por justa causa, ele tem direito ao saldo de salário e às férias vencidas. Tudo que for proporcional, ele perde o direito. Ah, e ao seguro-desemprego também. É isso então, galera. Isso é o que a gente queria trazer para vocês sobre justa causa. Como isso começou a borbulhar aqui no escritório, a gente achou interessante gravar esse vídeo para falar um pouquinho mais sobre esse tema. Ele é muito profundo, o que a gente trouxe aqui é só uma parte de como funciona essa ferramenta. E se você tem mais alguma dúvida, manda aqui nos comentários pra gente, tá bom? Pra gente continuar batendo esse papo. Como você já sabe, se inscreve no nosso canal, dá um joinha aqui nesse vídeo, que isso ajuda o YouTube a mandar a gente para quem precisa, e também compartilha esse conteúdo com outros empresários que precisam saber como funciona a justa causa. Valeu? Um abraço, conta com a gente.